Antes de Platão, os pré-socráticos e Sócrates. Parte 3. Anaxímenes de Mileto. Ciência. Tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje: Anaxímenes de Mileto, que em grego ele escreve Anaxímenes ou Milésio. Quem foi Anaxímenes de Mileto? Diógenes Laércio afirma que Anaxímenes era ouvinte de Anaximandro de Mileto. Nós temos um vídeo sobre ele, se você não assistiu ainda. Segundo fontes, que Laércio não nomeia, Anaxímenes também teria ouvido as preleções de Parmênides, um filósofo que nós também trataremos em outro vídeo. Mencionando como fonte Apolodoros, Laércio afirma que Anaxímenes viveu na época da captura de Sardes e morreu na 63ª Olimpíada. À direita, nós vemos uma ilustração do perfil de Anaxímenes, mas nós não sabemos se Anaxímenes era realmente assim. Com relação à captura de Sardes, dada por Diógenes Laércio como uma referência para a época em que viveu Anaxímenes, Heródoto relata em seu livro primeiro, Clio, que os persas, liderados por Ciro II o Grande, tomaram a cidade de Sardes dos gregos. Em seu livro quinto, Terpsícore, por sua vez, Heródoto relata que, posteriormente, os jônios e os atenienses tomaram a cidade de Sardes dos persas. A captura a qual Laércio se refere deve ser a primeira, quando os persas tomaram a cidade. Sardes situava-se a nordeste de Mileto, na região onde atualmente é o oeste da Turquia. Uma curiosidade: a cidade de Sardes é mencionada no livro de Apocalipse, como sede de uma das 7 igrejas cristãs da Ásia. Em Apocalipse 3:1 você pode ler: "E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve". Bem, qual é o pensamento de Anaxímenes que chegou até nós por aqueles que escreveram sobre ele? Diógenes Laércio afirma que Anaxímenes admitiu como primeiro princípio o ar e o infinito. Então, segundo Diógenes Laércio, Anaxímenes pensava que o ar era o princípio de todas as coisas. Segundo Aécio de Amida, pensador que viveu no fim do século V ou começo do século VI depois de Cristo, Anaxímenes escreveu: "Como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém." Então aqui é Aécio de Amida, que viveu muito tempo depois de Anaxímenes. Ele também diz que Anaxímenes pensava que o ar era o princípio das coisas. Além disso, segundo Diógenes Laércio, Anaxímenes sustentou que os astros se movem não por baixo da Terra, e sim em torno dela. Isso sugere que, para Anaxímenes, a Terra era esférica, porque se ela fosse plana, ele teria um entendimento da Terra similar ao que os egípcios têm, ou, na verdade, os egípcios antigos tinham. O Sol, ele ascendia por sobre a Terra e depois ele passava por debaixo dela, como se a Terra tivesse uma parte debaixo. Mas o fato dele não acreditar que os astros se moviam por baixo da Terra e sim em torno, isso sugere uma compreensão da Terra como uma esfera. Segundo o historiador grego Plutarco, Anaxímenes associou os estados da matéria à temperatura. Segundo Plutarco,
Para Anaxímenes, o contraído e condensado da matéria, ele, Anaxímenes, diz que é frio. E o ralo e o frouxo, é assim que ele se expressa, é quente. Nós temos aqui uma imagem na parte inferior ao centro de Plutarco. É um busto, mas nós não sabemos se Plutarco era assim. Assim como nós não sabemos se Anaxímenes era igual à ilustração que está à direita. Mas se Plutarco ele realmente conseguiu obter uma fonte confiável sobre o pensamento de Anaxímenes, nós então podemos acreditar que Anaxímenes tinha uma compreensão bastante avançada sobre a matéria em seu tempo, pois aquilo que nós é corriqueiro hoje aprender na aula de física ou de química, para a época de Plutarco, sem dispor de experimentos elaborados, era um conhecimento bastante avançado. Segundo Diógenes Laércio, Anaxímenes enviou uma carta para Pitágoras, Pitágoras de Samos, relatando que Tales morreu ao cair de um precipício enquanto observava os astros à noite. Essa carta, então, ela revela como foi a morte de Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto morreu caindo de um precipício. É interessante que essa história dele cair de um buraco enquanto estava observando os astros, ela não é a primeira. Na verdade, parece que é uma repetição de uma outra história, só que nessa primeira história Tales não morre, ele sobrevive. Mas aqui é estranho que a morte dele se dá a partir de um evento similar a outro que ocorreu com ele. Ainda segundo Diógenes Laércio, Anaxímenes enviou uma outra carta para Pitágoras. Nessa carta ele chamava Pitágoras de sábio, por mudar de Samos para Crotona, onde Pitágoras estava a salvo dos conflitos entre os gregos e os persas. Anaxímenes também diz que muitas pessoas vão procurar Pitágoras, ou quer dizer, iam procurar Pitágoras, indicando que ele era um homem sábio que atraía pessoas que queriam ouvi-lo. Bem, esses são os fragmentos que nós temos sobre Anaxímenes de Mileto. Diógenes Laércio traz um resumo da vida dele, trazendo inclusive a íntegra das cartas que Anaxímenes enviou a Pitágoras. Este é o pouco que nós sabemos de Anaxímenes através desses autores que escreveram sobre ele e que não foram contemporâneos dele. Obrigado pela sua audiência. Eu espero que você continue assistindo os vídeos. Por favor, curta, compartilhe. E inscreva-se no canal.